Boa noite, graças Boa noite. A gente quer ter uma conversa de família, realmente, aqui para ter um papo hoje. Quero antes apresentar o amigão Wellington ali atrás, que é um dos pastores da nossa igreja. O Wellington, junto com a Bianca, sua esposa, lideram uma célula de casais na nossa igreja, também é o nosso líder de consolidação e de evangelismo. Um amigo, né? Um amigo, um irmão, temos caminhado juntos há alguns anos. Estou sem a minha melhor parte aqui, que é a minha princesa, a Patrícia. A gente está uma demanda intensa, como sempre, né? A gente teve... Ontem nós tivemos ela organizou uma caminhada, né? Eu fiz São Genópolis, hein? Seu casal para Genópolis? Sim. Vamos fazer um prazer. Ed. Tudo bem? Mandar um beijo, estamos perto de vocês, eu moro em Nova Iguaçu, mas estava lá no campo de Jericinó. Estava lá também, ó. Ah, tá, você que na Zona Sul, você conhecia Jericinó, um campo lindo lá. Pela Baixada Fluminense, uma área, na verdade, uma área linda, um campo de preservação natural. E ontem nós tínhamos lá 100 mulheres lá participando da caminhada e corrida, né? Nós temos um congresso de mulheres agora em novembro. Teve uma caminhada muito bonita ontem lá, foi tenso. Ontem foi aniversário de uma pessoa muito especial para mim, que é minha sogra. Aí fomos passear, Petrópolis, em shopping. E hoje de manhã, o nosso culto lá é pela manhã, né? Nós acabamos o culto hoje, tínhamos um assunto para resolver, um pouquinho intenso lá com a família. Então, até às 3h da tarde, tinha mais de aniversário de 60 anos de uma irmãzinha querida nossa. Ela fez o aniversário, como saiu, vim para cá. Sem ela, eu trouxe o Ed comigo para não ficar sozinho, né? Para viver. Mas enfim, eu quero conversar com vocês um pouco sobre família. O Thiago antecipou, né? Eu estava mexendo ali no WhatsApp, Thiago, registrado a nossa primeira conversa, né? Ele citou um amigo em comum que nós temos, que é o Paulo Borges Júnior, lá de Goiânia. Paulo Borges é um irmão, um amigo muito querido, né? Nos conhecemos desde 2005, e temos caminhado também amizade dessa forma. E aqui no Rio de Janeiro tem um grupo de pastores que se encontram quinzenalmente, né? Chama de Grupo de Pastoreio Mútuo. E o Paulo me ligou e falou assim: eu estou com um amigo que era do Sul, está no Rio agora aí, precisando de família, precisando estar perto de alguém. E que você ligasse para ele. Pedido de um amigo uma ordem, né? Então, fiz contato com o Thiago, ele e a Agatha estavam lá pela Argentina, viagem de moto aí. E tivemos a primeira conversa, em março nos ligamos por telefone, acho que é 1º de março, não falo a memória, eu vi aqui no celular. E começamos uma amizade, né? Então já mais quase 2 anos e meio, quase 3 anos. E Deus foi nos aproximando, depois aproximou a Patrícia também. E as famílias têm caminhado juntos, e as igrejas também. Nós acreditamos realmente que há um só rebanho, um só pastor mesmo, né? Um só Senhor, uma só igreja. Mas, na verdade, as denominações, as igrejas locais cumprem um papel, cumprem uma função, mas a família de Deus é uma só. Na verdade, como eu costumo dizer, Jesus nem é evangélico, né? Então nem tem essa preocupação tem com ele. Ele, na verdade, não criou religião, Deus estabeleceu família, né? Deus ama a família. Todo o plano eterno de Deus passou por família. O céu é uma família, né? Deus se revela para nós como ser trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é um mistério. Então eu costumo dizer que antes de Deus criar qualquer coisa, antes de criar o universo, antes de criar os anjos, antes de criar o universo, antes de criar os homens, naquilo que chamamos de eternidade, já existia relacionamento, porque Deus é relacional, Ele é trino, né? E Deus ama relacionamento. Eu tenho entendido que a verdadeira revelação de Deus está na relação. Quando os seres humanos conseguem se relacionar, se respeitando mutuamente, cooperando um com o outro, isso dá o sentido, de fato, do que é igreja, né? Então, esse nome lindo, família Rio, que eles colocaram pensando na cidade do Rio, é de fato que a igreja é uma família que entende o seu lugar como família. A gente tem visto as famílias locais, nucleares, sendo detonadas, mas muitas vezes, no afã de defender o que a gente chama de família, que é de fato a parentela, nós estamos matando o conceito de família, que está além da parentela, né? Então eu não tenho consanguinidade humana com meu irmão Tiago, nós somos o mesmo sangue de Jesus, jornando em nós. A igreja precisa entender isso, né? Que nós somos irmãos, de verdade. Eu tenho um filho apenas biológico, né? Tenho vários filhos do coração e na fé, mas biológico, só um, que é o Aleph, está com 30 anos, a gente mora na Holanda, está longe da gente. E quando o Aleph era novinho, eu muitas vezes saía para cuidar da igreja. Eu nunca fui um pastor de uma igreja só. Embora cuide de uma igreja local, eu sempre fui um pastor que entendi que o Evangelho, eu estou há 30 anos nesse negócio de ministério pastoral, e sempre entendi que eu não sou pastor de uma igreja local, né? Eu sou pastor da família que Deus dá para a gente cuidar. Tem a igreja que a gente cuida, local, tem as responsabilidades,
mas a igreja de fato, a família de fato está espalhada em toda a face da terra. Eu sempre dizia para o meu filho, papai está saindo para cuidar da família. Tá? Não vai estar aqui esse fim de semana. Graças a Deus, tenho alegria e paz de saber que fui um pai presente para o meu filho biológico também. Ele foi um pai que deu atenção para ele, foi pai, na verdade. Mas nunca exclusivizei isso, né? Eu sempre entendi que a família é isso aqui. Só não nos conhecemos ainda. Quando nos conhecemos, nos relacionamos, como disse o Tiago. E quanto mais nos relacionamos, mais entendemos de fato quem Deus é. Então eu quero hoje, de maneira bem suave aqui, sem me aprofundar muito, falar sobre isso, sobre a importância da família, de Deus, a importância dos encontros nessa família. Deus é um Deus de encontros. Deus é um Deus de encontros. Né? Quando o homem pecou, primeiro nosso pai terreno, o primeiro homem com a humanidade foi Adão, e ele se afastou do Pai Celestial, quando ele peca, quem vai ao encontro dele é o próprio Pai Celestial. Né? Deus vai em busca dele. Deus vai em busca de Adão e ao encontrá-lo pergunta, onde você está? Quem disse que você está em tal lugar? Por que você está assim? E a vida da humanidade é Deus buscando nos encontrar. Ele enviou a lei para revelar o quão fomos longe dele, enviou profetas, até que, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu próprio Filho. Então Deus ama isso aqui, Deus ama relacionar-se e gerar encontros. Né? E há um filósofo, eu sempre cito filósofo judeu, chamado Martin Buber, ele diz que toda vez que duas pessoas se encontram, entre as duas pessoas acontece transformação. Mas só acontece transformação se esse encontro for entre eu e tu. Mas se eu tratar o tu como isto, for eu isto, ele não é encontro. Então a reunião começa, pode ser só uma reunião, não ser um encontro. Vai ser encontro a proporção que de fato se interessam um pelo outro, se incomodam um pelo outro, se envolvam com o outro realmente. É nisso que de fato creio, nesse evangelho de transformação. Deus pode curar um câncer, Deus pode curar uma cegueira, Deus pode fazer um morto ressuscitar, mas eu creio que o maior milagre que a humanidade pode ver são os seres humanos se respeitando, se amando, revelando o amor de Deus uns com os outros. Amém? Essa é de fato a revelação do Evangelho. E é o que essa região precisa. Deus plantou vocês aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, num lugar onde, não sei se Deus vai confirmar, talvez ficarem por aqui por Botafogo mesmo. Aliás, tenho muito carinho por esse nome, né? Sou botafoguense lutando completo, então. Mas assim, Deus plantar vocês aqui de fato, a região da Zona Sul, vocês sabem disso, uma região que carrega muitas dores, porque tem muita gente de histórias familiares construídas, muitas vezes não tem uma aparência, e também cercado de igrejas que muitas vezes trazem uma perspectiva mais materialista e mais consumista e mais falando de prosperidade do que de fato de vida. Que vocês sejam de fato uma luz nesse lugar aqui para trazer vida, né? Trazer o conceito de família. Bem? Eu quero falar disso, do encontro de Jesus com alguém, né? Porque o que Jesus mais fez nesse mundo foi encontrar com pessoas. Eu tenho uma história que eu sempre conto. Eu sou de origem católica, né? Sou de Fortaleza, vim para o Rio com 9 anos de idade, e lá em Fortaleza eu fiz minha primeira comunhão. Eu fui um católico praticante, ia à missa constantemente e tal, e tenho muito carinho pela igreja católica, mas eu tenho, pelo mesmo tempo, já estou com 58 anos de idade, né, de outro tempo, porque as missas eram mais formais, os padres ficavam longe da gente, né, aquelas missas. Eu vim para o Rio de Janeiro em 77, morava em Irajá, na Zona Norte, ia na igreja perto da minha casa, e aquela igreja antiga, o templo muito grande, o altar muito grande, o padre ficava longe da gente. Eu ia para a missa todo domingo, fiz catecismo, fiz primeira comunhão, me confessava regularmente com o padre, mas eu não conseguia perceber de fato isso aqui que era família. E de novo falo, não é uma crítica à igreja católica, repetir mais uma vez, eu de fato não creio em Jesus evangélico, como também na católica é espírita. Deus não tem compromisso com religião nenhuma. É verdade. Ele tem compromisso com a família dele estabelecida na terra. Mas eu percebia que ali na igreja havia um distanciamento. O que tocou meu coração para me aproximar dessa fé mais evangélica foi quando aos 11 anos de idade, 10 para 11 anos, conheci um jovem seminarista batista, que morava no mesmo conjunto de prédios que morava em Irajá. Esse jovem, eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, ele devia ter 18 anos. Esse jovem gastava tempo com a gente, jogava futebol, conversava, falava do Evangelho, marcava um ponto de encontro embaixo dos prédios para conversar sobre o Evangelho. E eu tinha ganho da minha madrinha de batismo um Novo Testamento com gravuras de Jesus. E eu olhava para aquelas gravuras e olhava para Jesus, olhava para o padre, olhava para o jovem Ronaldo e dizia,
esse cara parece mais com Jesus que meu padre, porque ele senta com a gente, conversa com a gente. Eu tinha as imagens de Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus conversando com o Zaqueu, Jesus interagindo com o Bartimeu cego. Então, assim, de fato, o que nós esperamos aqui hoje à noite, nessa conversa, esses 4 anos dessa família que se encontra aqui, é voltar a trazer para nós o senso de compromisso de família. Que família Rio não seja apenas uma logomarca ou o nome de vocês. De fato, aqui seja uma família. Uma família pronta para ser família e para encontrar-se com os irmãos que ainda não sabem que são da família. E há um encontro de Jesus que eu quero compartilhar com você, que está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, uma história que, para quem já está há mais tempo na igreja, é uma história bem conhecida, mas que eu acho que retrata um pouco da minha esperança de fé com vocês aqui na família Rio. Marcos, capítulo 5, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, a partir do 1º versículo. Diz assim a palavra: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, pois, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos à cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus e viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera. Ao endemoniado, e falavam também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Jesus veio para revelar para nós que o nosso Pai está sempre disposto a se encontrar conosco. Essa é uma história bem interessante porque, se você ler os capítulos anteriores, eles falam de um momento onde Jesus, depois de um dia tenso de trabalho, decide atravessar para o outro lado do mar da Galileia. Durante a travessia veio uma grande tempestade, a ponto do barco quase afundar. E Jesus estava cansado e dormindo na polpa do barco. Ele é despertado pelos seus apóstolos, ele ordena que o mar se acalme e chegam a esse lugar chamado Gadara, no extremo norte de Israel, na região da Galileia. Quando Jesus chega ali, nesse lugar, não tem uma banda de recepção, não vem o prefeito da cidade, não vem nenhum deputado, não vem nenhuma celebridade, mas vem esse homem. Ele está nu, como louco, e ele corre para encontrar-se com Jesus. E ao encontrar-se com Jesus, ele se prostra ajoelhado.
E aqui a Bíblia começa a falar de quem é esse homem. Esse não era qualquer homem, era um homem considerado como louco do lugar. Ele tinha família, mas por algum motivo ele perdeu sua família. Ou a sua família não suportou mais a sua história, ou ele quis ir embora, mas ele agora estava sem família. E outro evangelho, o evangelho de Lucas, diz que as pessoas desviavam a roda para não passar por ele. Era um homem odiado pela sua própria comunidade. Era um homem adoecido, porque ele diz a Bíblia que ele era um homem violento, agressivo. Quando tentavam prendê-lo com correntes, ele quebrava as correntes, quebrava as cadeias. Ninguém podia dominá-lo. Esse homem era um homem que sofria de sérios transtornos mentais. Ele tinha insônia, ele não dormia, ele andava de dia e de noite. Ele sofria de uma questão grave, a ponto de se odiar, porque ele mesmo se feria com pedras, ele se cortava com pedras, ele se automutilava. Então ele tinha sérios transtornos mentais. Ele era uma pessoa desequilibrada emocionalmente, porque ele andava de dia e de noite gritando pelas montanhas. Não tinha família, não tinha amigos. E o ápice dessa sua tormenta mental foi uma possessão demoníaca. Os demônios entraram na mente dele e o atormentaram. Esse era o quadro desse homem. Se você perceber a história, Jesus vai ali única e exclusivamente por causa desse homem. Eu penso que há pessoas aqui hoje, ouvindo essa mensagem, que devem sentir o que esse homem sentiu. Porque quando Jesus se aproxima, ele corre para Jesus, ele se ajoelha, ele se prostra. Prostrar-se e ajoelhar com o rosto no chão. Um judeu, embora ele tivesse enganado também era judeu, só se ajoelhava diante de alguém se percebesse ou a divindade dessa pessoa ou tivesse com medo da própria morte. Esse homem desejava Deus. Ele se prostra, mas no momento que ele se prostra, os demônios dentro dele gritavam: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Que parte tenho eu contigo? Muita gente vive essa crise. A sua alma clama por Deus, mas seus demônios internos, de culpa, de acusação, de fracasso, de frustração, de desespero, dizem: isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Eu acho que ser crente para gente boa, que é comportadinho, que nasceu na família cristã. Eu dou muito trabalho, eu faço muita coisa errada. E aí, uma coisa séria, porque a religião passou essa imagem para nós, né? De um Deus que procura os perfeitos. Mas o Evangelho veio mostrar exatamente o contrário. Jesus foi uma das causas de Jesus ser odiado pelos religiosos, que aliás eram os seus maiores inimigos. Abrindo parênteses aqui, os maiores perseguidores de Jesus não foram os romanos, não foram as prostitutas, não foram os assaltantes, salteadores. Os maiores perseguidores de Jesus foram exatamente os religiosos, porque ele transgredia qualquer aspecto de religiosidade. Então, ele era odiado por essas pessoas que diziam o seguinte: ele se assenta com publicanos e pecadores. E ele sentava-se à mesa com pecadores, realmente. Graças a Deus por isso, senão eu não sentaria à mesa com ele. Talvez o maior pecador dessa sala esteja falando para vocês aqui agora. Ele se assentava com pecadores e abria o coração para esses pecadores, abria espaço no coração para esses pecadores. Quando ele chega nesse lugar, esse homem atormentado clama: que parte tenho eu contigo? Talvez haja alguém aqui nessa noite com esse mesmo sentimento. Se sente atormentado, não consegue mais dormir, perturbação na mente. Muitos a gente chama de demônios, e os demônios existem, evidentemente, mas são perturbações mentais. Embora eu também seja um homem que trabalhe na ciência, que eu sou um psicólogo, e acredito na importância assim, da terapia, mas acredito também de fato que há questões que transgridem a ciência da medicina e da terapia. Há demônios que atormentam a mente de pessoas. Mas esses demônios vão sempre atormentar através do veículo aberto, que são as emoções feridas. Eu não sei qual foi a história desse homem, a Bíblia não registra totalmente a história dele, mas ele tinha uma família, e agora nem a sua família suportava mais ele. Mas ao encontrar-se com Jesus, ele se ajoelha e clama, pedindo misericórdia. Naquele momento, Jesus repreende os demônios que estão naquele homem, e acontece uma coisa estranha. Acontece aqui a primeira oração desse texto. Foi a oração dos demônios. Os demônios fizeram pedido a Jesus: não deixem de sair dessa região, a gente quer ficar nessa região aqui. Parece estranho, mas só para ver aqui uma explicação rápida, Jesus está revelando para nós o que é a batalha espiritual, que há demônios que atuam em áreas específicas.
Eram demônios daquela região. Jesus permite que esses demônios fiquem naquela região e entrem nos porcos. E ao fazer isso, Jesus faz mais uma vez o que ele fez várias vezes, que era confrontar a religiosidade daquela época. Os porcos eram considerados animais imundos. E agora aqueles porcos são agentes da misericórdia de Deus, levando os demônios embora. Quando os porcos caem no despenhadeiro, essa cidade era uma cidade que sobrevivia da suinocultura, da criação de porcos. E aquilo causou uma tormenta. Correm para a cidade e vão avisar os chefes: olha, aquele louco que ficava no cemitério, que ficava lá preso no cemitério, que ficava gritando, foi liberto, mas para ele ser liberto, 2.000 porcos se lançaram no despenhadeiro abaixo. Então, em Gadara, como diz um amigo meu, Luiz Arcanjo, na música dele, em Gadara é assim, né? Mais importam os porcos do que as pessoas. Porque a sociedade é assim, você percebeu? Você faz um monte de coisa errada. Você está na droga, afundado nas drogas, no crime, ou então na prostituição. Aí quando você se converte, agora quer ser crente, fez tudo que estava de errado, agora quer ser o bonzinho. Parece que a sociedade prefere que você se afunde mesmo. Mas o Evangelho está chamando você para vir para casa. E quando avisam os donos de porcos, eles vêm correndo. E veem uma coisa muito linda. O texto diz: viram aquele homem, o que antes era endemoniado, assentado, vestido e em perfeito juízo. O Evangelho não vai te tornar um lunático. É verdade. A gente quer se tornar cristão e se tornar um louco, ensandecido, que vai ficar sempre levitando. Não. Como disse aqui o Tiago, é verdade. Alguns devem separar da área profética, para viver sobre o ministério, outros são empresários, vão trabalhar, vão ser atletas, artistas, cantores, dançarinos, não importa. Deus não quer transformar você num louco ensandecido. Deus quer te colocar uma pessoa perfeita, perfeitamente ajuizada e em perfeito juízo. É verdade. O Evangelho não vem trazer loucura. A loucura da qual falamos é loucura porque para o mundo aí fora, loucura tem uma vida saudável. Mas o Evangelho te coloca no lugar de equilíbrio. Esse homem está ali assentado, como um adulto, tem que ficar vestido em perfeito juízo. Mas aquilo escandaliza os homens de bem da cidade. Vem a segunda oração. A segunda oração é dos homens de bem da cidade. Eles pedem: vai embora daqui, por favor. Meu Deus. Eu já tinha pensado, se como um endemoniado for 2.000 porcos, começar a enfrentar a cidade toda, vai falir a cidade. Mas você sabe que essa é a mentalidade do mundo? Que é um desperdício você ter uma vida transformada, é melhor viver como todo mundo está vivendo? Porque para algumas pessoas, você continuar afundado nas drogas, no álcool, no adultério, é um consolo para eles. Eles não conseguem mudar. Meu Deus, é verdade. De fato, incomoda as pessoas que não decidem tomar atitude de mudança. E aí, Jesus vai embora. E quando Jesus está indo embora, vem a terceira oração. E, estranhamente, é a única que é respondida de forma negativa. Ele disse sim aos demônios, disse sim aos homens de bem da cidade, mas é o homem que é liberta. Ele fala não. Ele fala: Senhor, eu posso ir contigo? Ele fala: não. Como não? Porque ele avisa por que não. Porque você vai voltar para a sua família e vai mostrar para eles o que o teu Deus fez por você. Aleluia. O Evangelho, quando entra em nossas vidas, não é para nos tornar alguém que foge da realidade atrás da religião. Você sabe que tem muita gente transformando a religião em um lugar de fuga. Fuga das suas neuras, fuga dos seus traumas, fuga dos seus complexos, vivendo uma aparente religiosidade só de comportamento. O Evangelho, quando entra em nossas vidas, é para transformar totalmente. E não há transformação sem, de fato, ajustar o que está quebrado. Era importante que aquele homem voltasse para a sua família. Eu fico pensando na cena desse homem voltando para casa. Eu não sei quanto tempo ele ficou fora. Eu já estou há algum tempo no Evangelho. Quando eu tinha meus 16 anos, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, eu costumava, com um grupo de amigos, evangelizar na Praça Tiradentes. Ali foi um lugar sempre muita prostituição. Eu parava ali para evangelizar e fazíamos culto ali na Praça Tiradentes. Tem uma história específica de uma senhora, há muitos anos atrás, eu tinha 16 anos, estou com 58, então isso foi há 42 anos atrás, e teve um caso de uma mulher, né, que ela vivia como uma louca na rua ali, e toda suja. Um dia, num desses cultos na praça, ela foi liberta, ela teve uma possessão demoníaca, foi liberta. Ela disse: eu quero voltar para casa. A gente não acreditou muito naquilo. E no dia seguinte fomos levar ela em casa, morava no meio, tinha uma família, mas tinha problemas mentais e perturbação demoníaca. Quando ela chegou em casa de volta, foi uma coisa maravilhosa encontrar a família dela no Luiz do meio. Fico pensando como foi a cena desse homem voltando para casa. Como é que foi para a sua família ver aquele homem agora calmo, em perfeito juízo?
Deus não quer que você se torne um lunático que vai abandonar tudo. Ele quer que você seja luz no meio da sociedade, realmente. Alguns vão ser, como eu falei, artistas, cantores, alguns vão ser empresários, alguns vão ser jogadores de futebol, alguns vão ser funcionários públicos, mas onde você estiver, você vai levar a transformação do Evangelho. É isso que Deus quer. Amém. E quando esse homem chega naquele lugar, acontece algo mais poderoso ainda. Ele volta para a sua família, mas ele não fica apenas na família parental. Ele diz que ele começou a pregar em toda Decápolis. Decápolis era uma região de 10 cidades, que estava inserida Gadara. É como, por exemplo, a nossa região, a Zona Sul, a região de vários bairros, a Baixada Fluminense, onde eu moro, a região de 10 ou 12 cidades. Então ele segue em toda aquela região contando seu testemunho. Então, toda vez que o Espírito Santo transforma alguém, você volta para casa, para sua família viver. Algumas coisas têm que ser ajustadas. Talvez tem que haver alguns pedidos de perdão, talvez tenha que haver alguns ajustes, alinhamentos, colocar as coisas no seu devido lugar. Mas você vai começar a entender que a sua família agora não é mais só a sua família parental, mas é todo aquele que precisa ouvir sobre o amor de Deus. Essa é a transformação de fato do Evangelho. Isso é de fato ser família. Entender que eu tenho responsabilidade com a família espalhada em toda a face da terra. Família Rio, eu penso que Deus está convidando vocês a um novo ciclo. Eu, de fato, sinto em meu espírito isso aqui. Acho que foi, não sei se foi a própria Agatha que falou no começo, que disse que sentia que, ou foi a, seu nome, perdão? A Júlia que falou que talvez seja aqui um marco, né? Eu não quero, de forma pueril, espiritualizar, mas quero espiritualizar esse momento, não de forma pueril. Deus pode estar sinalizando algo realmente com vocês, um novo ciclo, um novo momento como igreja local. Mas, para onde Deus quiser levar vocês, não esqueçam que vocês são uma família. E que nessa família não pode estar apenas a família parental. Agora, a parentela, família Rio, é uma parentela. Mas a família não é só a família Rio. Quando eu venho aqui, o nosso irmão Benjamin Lopes, eu venho de Nova do Sul para estar aqui, o Hélio de Mesquita, da Baixada, é para dizer que Deus não está muito preocupado da região que nós somos. Deus quer uma família que se veja como família, em volta de vocês. Que nós possamos aprender a mensagem com Cristo, que buscou os encontros. O Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus se fez carne, quer dizer, ele assumiu a forma humana. Ele sentava no sofá e marcava o sofá. Não era um espírito levitando por ele, ou seja, uma pessoa. O que isso quer dizer? Deus quer gente, como eu e você. Deus não quer aquilo ungido, gente que anda com a auréola na cabeça. Deus quer gente que ame gente. Porque, na verdade, o que Deus mais ama é gente. Tanto ama gente, se fez gente que está entre nós. Então, que Deus nos faça ser pessoas que vão conectar outras pessoas, vão encontrar outras pessoas, levando a mensagem do Evangelho. Mas o primeiro passo é assim como esse homem fez. Mesmo atormentado por muitas questões mentais, ao encontrar-se com Jesus, ele prostra seu rosto em terra e pede misericórdia de Deus. Hoje o Espírito Santo está aqui dizendo para você, chega de fugir. Chega de correr desse encontro. Ele está te chamando para esse encontro hoje. Um encontro de verdade. Um encontro onde o Evangelho de Jesus vai se revelar para você e te convidar para um novo tempo. Eu quero orar nessa hora. Vamos fechar seus olhos, curvar sua cabeça. E nós orarmos nessa hora. Eu quero orar para que o Espírito Santo se comunique contigo hoje à noite. Olhos fechados, cabeça curvada. Senhor, eu quero orar por cada pessoa aqui nessa noite. Talvez haja entre nós pessoas atormentadas na sua alma, na sua mente, como esse homem na cidade de Gadara. Talvez haja pessoas aqui que perderam suas famílias, que machucaram suas famílias, que foram machucados por suas famílias. Talvez haja alguém aqui que não consegue mais dormir como esse homem. Talvez haja alguém aqui já se ferindo. Às vezes as pedras que os ferem não são pedras, como foi dito aqui, mas o álcool, as drogas, a prostituição, as angústias, as mágoas, as amarguras. São pedras que fazem com que as pessoas se firam todo dia. Talvez haja alguém aqui que foi se tornando agressivo, pai, que quebra correntes, quebra cadeias, que ninguém consegue detê-lo. Talvez haja alguém aqui como esse homem que se sente indigno. Ao estar diante do Senhor diz, que parte tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus. Mas eu quero que cada uma pessoa que nessa noite saiba que o Pai Celestial está aqui. Ele marcou o encontro conosco. Ele marcou o encontro com cada filho seu nessa noite. Para dizer, volte para casa. Volte para casa.
e volte para casa. Amém. Olhos fechados, cabeça curvada. Amém. Que todos ficassem em pé, por favor. Eu quero fazer um convite. Queria que todos orassem uma oração comigo agora. Todos. Repetissem comigo dizendo: Senhor Deus, Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador. Pois a tua palavra diz que todos pecaram. E foram separados da glória de Deus. Mas a tua palavra também diz que Jesus veio. E todos os que o receberam foram feitos filhos de Deus. Hoje eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero ser chamado de filho. Um pouco mais com os olhos fechados. Se você fez essa oração comigo e ainda não tem convicção disso, você crê em Deus, por isso está aqui. Mas é mais do que acreditar. É mais do que dar crédito por algo que Ele faz. É, de fato, conhecer o Senhor. Essa fé que leva a conhecer o Senhor. E talvez você seja uma pessoa que já caminhou até perto da palavra de Deus, do Evangelho, mas foi se afastando. E se o Espírito Santo tocou no teu coração hoje, eu quero te fazer um convite. Nós orarmos com você especificamente após essa oração que fizemos, dizendo: Senhor, eu quero confirmar essa oração. Eu quero retornar minha conexão com a Pai Celestial, com a família de Deus que é a igreja. Eu quero assumir esse compromisso com a família. Eu quero caminhar embaixo de relacionamento com os meus irmãos. Alguém quer fazer isso hoje? Se alguém convidar para vir aqui à frente, eu orar com você. Você diz: olha, até hoje eu sou apenas amigo do Evangelho. Eu vou aos cultos às vezes aqui, acolá, mas eu quero encontrar em Deus força para começar uma caminhada nova, uma caminhada de proximidade com Ele. Alguém sendo tocado pelo Espírito Santo nessa noite aqui? Se eu quero convidar para vir aqui à frente, em nome de Jesus. Alguém se afastou do caminho do Senhor? Eu quero que você entenda que hoje a proposta do Evangelho é um convite para começar um ciclo novo da sua vida. E enquanto você não se posicionar, Ele não pode te obrigar a esse caminho. Como foi isso daqui, Ele é um gentleman, Ele é um cavaleiro, Ele não vai violentar o seu coração. Eu só espero que você fale: sim, eu quero começar e não tenho como fazer isso sozinho. Há alguém que diz sim para esse convite hoje?